Vamos falar hoje sobre caimento para o ralo na área fora do box. É necessário? Não é necessário? Vamos ver. Inicialmente, as pessoas consideram ou argumentam que deve ter caimento para o ralo na área fora do box, se baseando nesta referência normativa. Essa daqui é a NBR 13753 de 1996, de revestimento cerâmico de piso. Das pessoas vêm aqui no requisito caimento e observam aqui, ó, o piso interno de ambientes molháveis, como banheiros, cozinhas, lavanderias, corredores de uso comum, devem ser executados com encaimento de 0,5% em direção ao ralo ou porta de saída. Primeiro, tem uma coisa muito estranha nisso. Tá misturando banheiro com cozinha com corredor. Alguma inconsistência lógica existe aí, né? Porque estamos falando de área interna. Como assim um corredor tem que ter um caimento para ralo ou para porta externa, né? Como assim um banheiro pode ter um caimento para porta, né? Considerando que a parte de fora da porta pode ser um corredor, uma área seca. Então a gente consegue ver primeiro que a norma não traz definição do que é área molhável. Ela fala em área molhável e não molhável. E daí a primeira confusão. Essa área molhável da norma não é a mesma da norma de desempenho. Então, nesse transcurso de tempo, né, até hoje, houve a publicação da norma de desempenho que mudou a nomenclatura dos ambientes. Então, o que é chamado aí de área molhável é a nossa área molhada na norma de desempenho. Porque qual o pressuposto? Como a gente falou no último vídeo, a área molhada é aquela que forma a lâmina d'água. Logo, eu devo ter caimento para o ralo, já que vai ter lâmina d'água, correto? A área molhável é sujeita a respingos e não requer nem requisito de estanqueidade. Logo, parece ser prudente nem prever ralo, concordam? Apesar disso estar implícito, né? Não existe nada em específico sobre o assunto. Para tentar dirimir isso aqui, eu fiz um resumo, tá? Nessa tabela, então, o que a norma traz? Essa de cerâmica. Área não molhável, molhável. Ela não dá exemplos da área não molhável e dá exemplos da área molhável dividindo em 3. Para cada um desses 3, ela dá um nível de caimento diferente, tudo bem? Veja que a nossa área de box, ela dá um caimento maior até que a área externa, o que é bastante estranho. Os exemplos aqui, eles estão misturando então áreas que a gente hoje entende como seca, com área molhável, aqui é certeza que é molhável, com área possivelmente molhada, tá? Possível, aqui seria molhável também, num pressuposto. Então, eu não posso me basear nisso para definir qualquer requisito de caimento para o ralo. Por quê? Porque a norma tem incongruências, né? Então, qual que é o meu raciocínio? A área de caimento, onde está escrito molhável, vamos ler traduzidamente para área molhada da norma de desempenho, que requer coeficiente de atrito, estanqueidade, resistência à umidade e agora vai requerer caimento. Tudo bem? E daí os outros itens não molháveis a gente vai ter um caimento ali segundo a norma. Mas vamos fazer uma coisa chamada assim, sempre que a gente tem um conflito, uma divergência normativa, né? A gente tem que fazer um exercício lógico. O que a gente vai utilizar aqui é redução ao absurdo. Qual que é o argumento básico desse ralo da parte de fora, né? Partindo do pressuposto que ele é molhável, eu não preciso de ralo porque ele vai receber só respingos, e o construtor coloca o ralo, daí pode parecer que o caimento tem que ir para ele, né? Porque a norma de cerâmica condiciona duas coisas: caimento para o ralo ou para a porta. Se não existe ralo, o caimento deveria ir para a porta. Só que o usuário não vai querer caimento para a porta, concorda? Então vamos pensar no cenário: não tem ralo. O construtor, seguindo a norma, deveria direcionar o caimento para a porta.
E isso vai contra a lógica, né? Contra o bom desempenho do sistema. Logo, fazer plano é melhor do que a recomendação da norma, né? Que é melhor do que jogar caimento para qualquer lado. Tudo bem? Manter o pingo, o respingo, aonde ele caiu é a melhor coisa a ser feita numa condição de área molhável. Tudo bem? Então, qual que é a minha lógica? Se numa condição de banheiro sem... primeiro, é aceitável um banheiro, a parte de fora, sem ralo. Nessa condição, eu posso deixar ele plano, né? Porque a norma parece estar inconsistente. Tudo bem? Porque a norma vai contra a ciência, vamos dizer assim, ou contra a boa qualidade do produto. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu faço é mostrar que a norma ela não representa aquilo que deveria. Primeiro, pela idade. Segundo, principalmente pela questão do corredor, né? Que é uma área seca que ela pede caimento. Então não tem lógica, ou os exemplos, eles na verdade podem ser para caso muito específico, aonde eu não posso extrapolar e generalizar, partindo do pressuposto que eu não tenho uma definição. Tudo bem? Então nesse caso, eu poderia instalar um ralo como se ele fosse de segurança. Por quê? Se a reclamação, mas esse ralo tem que ter caimento, então eu vou tirar o ralo. Se eu tirar o ralo, fica conforme? Não faz sentido, né? Então, eu colocar um ralo como uma medida de melhorar este ambiente, que não precisa ter ralo, uma vez que ele é molhável, e depois que eu coloco o ralo, como se fosse uma benfeitoria, vamos dizer assim, né? Ainda ser exigido que tenha o caimento para ele por causa disso, o argumento pode ser, então eu vou fechar o ralo e tudo fica conforme? Então isso demonstra que existe uma coisa que fere o senso comum, né? Fere o senso comum, não diria, mas o bom senso. E daí, a análise final de quem está prevendo projetos ou fazendo análise é o seguinte: considerando que é uma área molhável, eu não vou poder ter lâmina d'água, ter caimento ou não para o ralo vai impactar negativamente o desempenho? Se a resposta for não, e é não nesse caso, então não existe alguma anomalia, né? Não existe anomalia na definição trazida pela norma de inspeção predial. Tudo bem? Eu brinco muitas vezes que assim, eu prefiro ter uma não conformidade do que ter uma anomalia ou um vício construtivo. E esse é um dos casos. Espero ter te ajudado. Grande abraço.